a gente tem aqui a participação do pessoal da Vivi tá aqui dizendo, ai que saudade, né Vivi? Esse Com certeza, momento, que saudade dessa época, assim, por isso que eu falo da maternidade consciente, né? Um filho, você tem que planejar muito para viver esse momento com muita da grandiosidade que ele é. Você pariu um ser humano, estava dentro de você, então não pode ser qualquer mãe, não pode ser qualquer momento, não pode ser de qualquer forma, né? Então as pessoas têm que fazer sexo seguro, se proteger, usar camisinha. Quem não quer ter filho tem que se proteger, porque ter um filho é uma atitude de muita responsabilidade, né? É uma atitude de responsabilidade com a alma, não é nem... As pessoas falam assim, onde come um, comem 10, mas onde come um, meu amor, não estudam 10. Não estudam 10, não dá para você criar com valores, né? Baseado realmente em coisas que sustentem um ser humano para essa vida que é tão complexa e difícil, né? Então, pode até comer, pode até ter feijão para botar mais água e render para todo mundo, mas educar com valores e de forma consciente e responsável não é para todo mundo, não é para todas as famílias. Então, dá saudade sim, dá vontade de ter mais, mas haja responsabilidade, né, para colocar mais seres humanos nesse mundo. E aqui a gente não tem uma caixinha dessa, a gente não tem uma caixinha. Então, montar no enxoval realmente é caro montar no enxoval. É caro. Tá aí uma pauta importante também. Nos cursos de gestão a gente fala bastante desse enxoval, né, porque não é fácil de montar não, e as lojas ficam tentando empurrar um monte de coisa inútil. Exatamente, muitas coisas desnecessárias. Agora eu queria lançar uma pergunta do lado de lá, para a Carol e para a Nini, que é o seguinte, quais são as maiores demandas que vêm das mães? As maiores dificuldades que vocês percebem hoje? Você trabalha muito com o puerpério, né, Carol? Quais são as maiores dificuldades que as mães enfrentam e que chega para vocês, assim, essa demanda de questionar, de entender o que é que eu faço, para onde eu vou? Em relação ao puerpério especificamente, eu acho que as mães se queixam muito de solidão. Elas se sentem muito sozinhas nesse momento. E isso independe da quantidade de pessoas que existam na casa, né? Que às vezes você vê, mas sua mãe está aí com você, está te ajudando com o bebê, está cuidando, né? Mas as mães se sentem sozinhas. Eu acho que é o momento que ela se olha e fala, eu sou mãe, eu tenho que cuidar desse bebê, eu tenho que dar conta disso, é minha responsabilidade. E é uma responsabilidade enorme. Então elas se queixam muito dessa solidão mesmo. Eu falei até isso essa semana numa entrevista. Antigamente, as famílias eram muito grandes, então eu dei até o exemplo da minha mãe. A minha mãe, quando foi mãe, ela já tinha cuidado de um monte de sobrinhos. Então ela já sabia mais ou menos o que é que aconteceu. E eu não estou falando só de cuidado prático, não, de dar banho, umbigo, não é disso, mas do trabalho emocional que aquilo dá. E hoje em dia a gente não tem mais isso. Então a mulher vai para casa, às vezes sozinha, ela e o marido e aquele bebê. Então é uma recém-mãe, um recém-pai e aquele bebê ali. E aí bate realmente a solidão. E muitas mulheres buscam isso nas redes sociais. Eu tenho acompanhado algumas mães, algumas entram em contato pelo direct ou pelo WhatsApp, que tem meu número no blog, e fazem muitas perguntas. E eu acho que o principal é isso. Né? E o que eu costumo dizer sempre para todas as mães, esqueçam perfeição. A gente também se cobra muito nesse sentido. A gente quer que tudo seja perfeito, que o bebê esteja sempre limpo. Exato, o bebê tem que ser limpo, cheiroso, casa arrumada, tudo funcionando. Esqueçam isso, né? Levem a maternidade de uma forma mais leve, mais tranquila. Então, eu acho que quando você se apega muito nessa coisa de que tem que ser tudo perfeito, meu filho não pode fazer malcriação, meu filho não pode fazer birra, meu filho não pode ter assadura, tem que dormir a noite toda, tem que mamar exclusivamente no peito, tem que ser parto normal. Você se obriga a um monte de coisa e você só se frustra. Né? Você vai ter dias maravilhosos, que tudo vai sair como você planejou, e vai ter dias terríveis que você vai dizer, meu Deus, para que eu inventei de ser mãe? Entendeu? Isso vai acontecer com todo mundo. Então, para que você não se sinta... E é normal, exatamente. Pega aí o microfone. Exato. Eu quando eu voltei para casa com os meninos, eu chorei várias vezes, eu fazia, meu Deus do céu, eu me fiz essa pergunta. Por que eu inventei de ser mãe? Quem inventou? Por que eu fiz isso? Né? Naquele momento que você está morrendo de sono, você está cansado, o menino está chorando, no meu caso, 2. Né? Apesar de eu ter tido muito suporte de minha mãe às vezes acordava, dava o leite aos meninos e eu estava dormindo. Apesar de eu ter tido muita ajuda dela, de meu marido também. Viva as vovós. A minha virou estrela, mas está sempre comigo aqui, dizendo, vá, filha, levante-se. E aí eu me perguntava, meu Deus do céu, por que eu inventei isso? Né? E a gente, aí depois o choro de culpa, ai meu Deus, meus filhos que eu amo, por que eu estou falando isso? Mas isso é normal, né? Faz parte do puerpério, entendeu? A dica que eu dou é, não fique sozinha, não se isole.
né? Se você se sentir assim, procure outras mães e tenha certeza absoluta, outras mães se sentem assim também. Porque a gente acha que é só a gente, né? Só eu que estou aqui cansada, que não quero ver a cara do menino agora. Não, não. Todas as mães passam por isso. Então não se isolem. Procurem outros grupos, procurem conversar, mesmo que seja nas redes sociais, né? Procurem os blogs também. Agora se mais confortável, sim, né? Mas se você isso agora de certa forma. E que as famílias fiquem atentas para que atentas à mãe também, porque a gente volta os olhos sempre para o bebê, né? O bebê chegou e aqui todo mundo vai visitar o bebê, mas prestem atenção também nas mães, né? Porque elas também precisam de cuidado. Para você, Nini, chega muita demanda assim de mães nesse sentido, pedindo conselho? Isso, muitas de grávidas, né? De como tem essa expectativa e tal. E muito assim, essa fase, eu não sei se porque os meninos estão com 3 anos, às vezes eu posto coisas, né, deles assim, aquelas guerrinhas e se eles brigam muito, então tem muita pergunta se eles brigam muito, brigam. Eu tive irmãos e a gente briga mesmo, mas eles também se amam, né? Então tem isso. Agora, pegando rapidinho o que Carol falou, que eu acho importantíssimo, porque assim, é ótima essa coisa de blog, é muito bacana você ver outras mães postando coisas lá na rede social, mas isso acaba gerando frustração em determinados momentos, porque tem aquela coisa da vida perfeita. Nossa, os filhos de fulana são tão educados. Então, de uns tempos para cá... Isso é importantíssimo você chamar a atenção. Não são mesmo. Então, assim, você acha que aquela realidade, que aquilo que é postado é sempre a realidade, mas não é. A gente sempre escolhe. Mas eu vou até criar uma hashtag que não é peça ajuda, é aceite ajuda. Porque às vezes você até pede, você acaba se estressando e tal com as pessoas, e é muita opinião, mas a gente precisa aceitar essa ajuda pra gente estar bem e passar essa coisa boa para os nossos filhos. Porque mãe estressada, que eu também é outro clima que eu estou. Mãe feliz cria filho feliz. Então, se você vive frustrada, poxa, porque eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo, você passa pro seu filho. Exatamente. Né? Então, esse lado B da maternidade também precisa ser compartilhado. Porque você fica só naquela idealização de que a maternidade é plena, é linda, é maravilhosa. Hoje, assim, quase que uma neurose das mães, né? A comida, porque não pode comer um chocolate, porque tem que ser sem glúten, tudo não porque pode, tem que ser sem lactose. tudo muito mais livre, né? Sabe? Tá e assim, uma neurose muito grande, forte. E outra assim, é as mães sofrem muito no período do puerpério, como Carol falou e Nini confirmou aqui, que tem um dado horrível, um dado que eu, quando soube desse dado, eu fiquei muito triste. 86% das mulheres no período do puerpério estão com blues puerperal ou em DPP, depressão pós-parto, e não sabem que estão. Então, 86% das que estão não sabem que estão em depressão. Então, isso é um dado muito triste. E a gente não sabe como lidar com. Ela não entende o que está acontecendo, a família não entende, ninguém entende. Tá aí um tema importante para um próximo Dona Mamãe. É assim, né?